Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Tottenham e Newcastle, né? Wolverhampton e Burnley também foi o outro jogo do mesmo horário, de meio-dia e meia, horário de Brasília, 4h30 horário da Inglaterra, né? E o que a gente esperava do jogo foi o que de fato ocorreu no que a gente viu aí nos primeiros minutos de jogo, né? Uma posse de bola absurda do Tottenham e o Newcastle se defendendo com uma linha de 5, 3 homens no meio campo, né? E o Almiron, aliás, uma linha de 5, 4 homens no meio campo e o Joelinton sozinho à frente dessas duas linhas, né? O Tottenham com muita posse, mas o que a gente viu foi até os primeiros 23 minutos, né? Depois eu vou falar por que 23 exatamente. Foi um jogo chato, truncado, onde o Newcastle conseguiu fazer a sua proposta de barrar o time do Tottenham, principalmente com a linha de 4 à frente da linha de 5 defensores, né? Veio com um trio de meio-campistas, inicialmente com Saint-Maximin, Sean Longstaff e o Isaac Hayden, né? Até na formação aparecia que seria um 5-3-2, com o Saint-Maximin jogando como esse meio-campista central e tendo pelos lados o Longstaff e o Hayden. Mas o que a gente viu na verdade foi o Maxim pelo lado esquerdo, né? Ele até se machuca e entra o Atsu. Ele na verdade não é um homem de meio campo, ele é um ponta, um jogador de lado para jogar à frente, né? Então nos momentos com bola do Newcastle era assim que ele se projetava, aberto por um lado e o Almiron aberto por outro, com o Joelinton à frente, né? E os dois homens por dentro, mais meio campistas, mesmo pegadores, fazendo essa função de marcação. Só que no momento além de 5, o comprometimento dessa linha para conseguir barrar o toque de bola e até a tentativa de infiltração do Tottenham foi excelente. O Newcastle fez um trabalho defensivo incrível. O Tottenham com muita dificuldade de criação, né? No 4-2-3-1, o Eriksen não vem jogando, o Lamela fez esse papel de camisa 10, com o Lucas pela direita, Son pela esquerda e Harry Kane centralizado, tendo Sissoko e Harry Winks jogando com uma dupla de volante, né? Os dois homens meio campo mais recuados, e não conseguiu ser efetivo em nenhum momento. Pouquíssimo repertório, criava nada, criação zero, nada de finalização, foram os primeiros 23 minutos muito ruins. Por que eu falo 23 minutos? Porque a partir dali, uma bola longa vindo da defesa do Schär encontra o Joelinton amortece essa bola e passa para o Longstaff que finaliza, né, chutando a bola por cima, para aí sim ser a primeira finalização do jogo aos 23 minutos do primeiro tempo, para vocês verem como é que estava a situação, né? E logo depois disso, numa jogada individual do Atsu, ele consegue meter uma bola por cima e o Joelinton aparece sozinho no meio da zaga do Tottenham para fazer 1-0 para o Newcastle em pleno Tottenham Hotspur Stadium, né? A partir daí, realmente a situação fica um pouco complicada, né? Mas o desenho do jogo, a situação fica complicada pro Tottenham, mas o desenho do jogo não se altera. O time não tinha nenhuma criatividade, as únicas coisas que a gente pôde ver de chance de fato no primeiro tempo foram algumas jogadas individuais do Son, que resultaram em finalizações sem muito perigo, né? O Lucas jogando como um atacante ao lado do Harry Kane, alguns momentos até à frente do Harry Kane, ele se revezando como uma dupla de ataque, fez com que o lado direito fosse completamente nulo. Afinal de contas, o Walker-Peters não é exatamente um lateral que sobe o tempo todo, né? Como a gente vê, por exemplo, o Walker, ou até o Trippier, né? Em alguns momentos da temporada passada, quando o Tottenham tinha dificuldade de penetrar numa defesa muito fechada, o Trippier era uma ótima válvula de escape. Não só válvula de escape, como uma arma mesmo. Uma arma do sistema ofensivo. Porque tinha muita qualidade técnica para dar de passe mesmo, passe e cruzamento na área, como também se entendia muito bem com os jogadores que caíam por ali. Hoje tinha um Walker-Peters muito tímido, até fez uma boa pré-temporada, um bom jogo contra o Aston Villa, mas mesmo assim, um time que pouco atacava pelo lado direito, poderia ter sido mais explorado aquele lado, quase não aconteceu, já que o Lucas jogava como atacante. O Lucas, com o Mauricio Pochettino, é um atacante para jogar à frente, não um ponta, um jogador de lado para buscar amplitude pelo lado, ele não faz isso com o Mauricio Pochettino, e o lado direito acabou sendo um pouco prejudicado. Antes tinha o Trippier para fazer essa função, né, em diversos momentos, era o cara daquele lado, para construir por aquele lado. Hoje não tinha, ficou um time muito pobre em repertório e que no última chance do primeiro tempo, o Lucas ainda poderia ter feito um gol, né? O gol dava uma bola em que ele recebeu sozinho, aí vinha até ser incomodado para a finalização, mas se tivesse pegado um pouquinho melhor, talvez a finalização pudesse ter sido mais perigosa e o primeiro tempo termina 1-0 para o Newcastle, com o Tottenham muito ruim, muita dificuldade de criar, oferecendo pouquíssimo risco. O Newcastle defensivamente muito bem, principalmente os dois homens de lado, o Almiron e o Atsu. O Atsu foi responsável pelas principais escapadas do time no quesito ofensivo. O Almiron até um pouco de dificuldade de fazer essas escapadas, mas defensivamente entregando muito, também muito, buscando muito movimentação, buscando o jogo, né? Fez muito bem isso. A gente tinha visto essa estratégia contra o Arsenal, né, do Newcastle jogar assim, recuperar a bola em velocidade,
naquele jogo até o John Joe Shelby jogou, então era um homem a mais de marcação por dentro, né? Recuperava e rapidamente acionava o Almiron por meio da velocidade, conseguia a parede do Joelinton e dali se desenrolar alguma coisa. E fez bem isso no primeiro tempo. O primeiro tempo do Newcastle contra o Arsenal foi muito bom. Hoje um pouco diferente, teve ainda menos a bola, mas conseguia de alguma forma roubar a bola e quando tinha a bola em seus pés, nos raros momentos de posse, sabia o que fazer com ela. Não era simplesmente uma jogada de velocidade aleatória. Conseguia trocar um outro passe para ficar um pouco mais de tempo com a bola e encontrar um homem de frente. Então foi um bom primeiro tempo do Newcastle dentro dessa proposta. No segundo tempo que a gente viu, foram 15 minutos onde o Son passa a jogar pelo lado direito, o Lamela vai pelo lado esquerdo e o Eriksen e o Kane e o Lucas jogam começar a dupla de ataque. O time continua sendo inoperante, pouco produtivo, o lado direito até ganha agora um pouco mais de fôlego, de alguma coisa por ali, que o lado direito do Tottenham não existiu praticamente no primeiro tempo. O Son por ali até conseguiu uma coisa ou outra, talvez tenha sido o jogador que mais tentou individualmente até os 60 minutos de jogo, mas não afetivo. O sistema defensivo do Newcastle muito bem, principalmente o Schär e o Dummett foram muito bem. O Schär foi um dos principais jogadores do Newcastle na temporada passada, muito bem nas coberturas, muito bem iniciando as jogadas, fazendo um gol decisivo. Hoje foi defensivamente impecável. O Dummett como zagueiro pela esquerda também, né? Então, o Newcastle foi muito bem nesse sentido. Aos 15 minutos, entra Eriksen e Lo Celso e tem junto com uma lesão do Walker Peters. Então, o que acontece nesse momento? O Eriksen entra para fazer um segundo volante ao lado do Harry Winks, partindo de trás mesmo. O Sissoko vira um lateral pela direita, porque o Walker Peters tinha se machucado. E o Lo Celso entra como para fazer ali um meia pela direita, que não é muito bem a dele, né? O Lo Celso se destacou jogando até como segundo atacante no Betis. Ele é mais um meio campista central ali, de ocupação da faixa central mesmo, porque de fato é um cara para jogar mais aberto. Mas entrou por ali, não conseguiu ser muito efetivo. O time até melhora um pouco com a entrada do Eriksen. E querendo ou não, com o aparecimento do Sissoko pelo lado direito, conseguiu uma jogada ou outra de mais fôlego, de imposição física, de velocidade por aquele lado, mas nada de muito perigoso, né? O Lucas até teve uma chance, né, em um momento de uma bola que veio para ele por cima, ele novamente tem um espaço maior para fazer o gol, acaba pegando mal, a bola passa por cima, né? Mas assim, o Tottenham teve muita dificuldade de criar, o Tottenham criou muito pouco. Tudo bem que defensivamente o Newcastle foi muito bem, mandou muito bem, quando saía o ataque conseguia manter a bola lá por alguns minutos. O Joelinton foi muito importante nisso, brigando por todas as bolas, conseguindo em diversos momentos vencer vários duelos com os defensores do Tottenham. O Joelinton fez uma bela partida, e o Newcastle como um todo fez uma bela partida. Já o Tottenham não, muita dificuldade de criação, né? Como eu falei, até um pouco depois, mesmo depois da alteração, o time passa a criar um pouquinho mais, mas nada de perigoso, nada de muito efetivo, que de fato enchesse os olhos, que de fato conseguisse confundir a defesa do Newcastle. Foi um Tottenham muito pobre em criatividade. E eu vou dizer mais aqui, esse problema que o Tottenham apresenta de criação quando não tem o Eriksen, né, já é de longa data. Isso já acontece há muito tempo, só que tinha um Trippier e tinha um Son numa fase iluminada. Hoje o Son até foi um dos melhores talvez de participação, mas de efetividade não conseguiu ser tão bem assim. Mas tinha o Trippier por ali para dar o desafogo pelo lado direito, participar mesmo no momento de criação pelo lado direito. Agora o Trippier caiu, então o time não tem lado direito. Tem o lado esquerdo até, tem o Son tá por ali, o Danny Rose no lateral bem ofensivo, mas hoje até participativo, mas não tão efetivo também. Mas esse é um problema de longa data do Tottenham, a dificuldade de criar em vários jogos. Isso vem desde a temporada passada. Eu sei que é um pouco oportunista falar isso num momento como esse, num jogo como foi, mas de qualquer forma é um fato. O Tottenham tem um problema de criação há um tempinho já, de problema de repertório. Enfim, contratou jogadores, a tendência é que isso melhore. Contra o Aston Villa no primeiro tempo foi assim, não criou nada contra o Aston Villa no primeiro tempo. No jogo contra o City foi engolido, né? Realmente parecia time pequeno contra o City. Mas enfim, resumindo, Newcastle, grande vitória, grande atuação, dentro da proposta do time executou com perfeição, se defendeu muito bem, foi muito sólido, tanto os homens de defesa como os homens de frente mesmo, principalmente o Atsu e o Almiron, que não são exatamente jogadores de defesa, pelos lados foram incríveis, muito bem mesmo, saindo em velocidade no primeiro tempo, conseguiram causar muito incômodo a defesa do Tottenham, né? No primeiro tempo o Tottenham finalizou 3 vezes e o Newcastle finalizou 2 vezes, mas causava desconforto a defesa do Tottenham quando saía em velocidade, principalmente pelo lado esquerdo, com o Atsu e com o Rich, né, que é um meia, mas que jogou como lateral a temporada passada inteira, e ao que tudo indica vai ser o ala pela esquerda, com o Steve Bruce nessa temporada, também um jogador de boa qualidade técnica para construir alguma coisa por aquele lado, né? Então conseguiu, quando tinha a bola, incomodar a defesa do Tottenham e defensivamente foi impecável. O Newcastle precisava dessa vitória depois de 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas, conseguiu. Volta de Londres com 3 pontos, né? E em relação ao Tottenham,
partida terrível. Achei que foi uma péssima partida do Tottenham novamente. O Tottenham, nas 3 partidas que fez até hoje, nessa temporada, não foi bem em nenhuma das 3. Não foi bem contra o Aston Villa, apesar de ter sido no segundo tempo em que engoliu o time de Birmingham e de fato mereceu a vitória, porque imprimiu um ritmo absurdo no segundo tempo, mas no primeiro tempo muito pobre em criação sem o Eriksen. Foi engolido pelo Manchester City. O Tottenham fez uma partida terrível contra o Manchester City. E hoje fez uma partida como um todo muito ruim. Até melhorou um pouquinho quando o Eriksen entrou, né, e o Lo Celso, não muito bem, mas com um passe ou outro que quebrou alguma linha, mas que a defesa do Newcastle estava muito atenta para impedir uma finalização. E muito carente do lado direito. O lado direito não existiu hoje pelo Tottenham. O Lucas virou um atacante para jogar por dentro. Então ele não vai fazer amplitude para aquele lado. O Walker Peters não é um jogador, até um bom jogador, vem se desenvolvendo bem, fez boa pré-temporada, jogou bem contra o Villa, mas não é um jogador de ataque, de amplitude pelo lado direito. Pode se desenvolver dessa forma, mas ainda não está maduro para fazer essa função. Pelo menos não mostrou isso até agora. E o time sentiu muita falta disso. Então mais uma partida ruim. Defensivamente sofreu um pouco com o Newcastle nas escapadas que o time conseguiu, e realmente o início de temporada do Tottenham é, na minha opinião, um pouco desanimador em questão de desempenho, tá? Mas Pochettino tem um trabalho aí para fazer para essa sequência de temporada aí para os próximos jogos, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.